Olá, bem-vindas, bem-vindos. O tema nosso de hoje é: há um limite para a liberdade individual? Afinal, o que é liberdade individual? Deveríamos considerar que há limites ou a liberdade individual ela é ilimitada e ela pode alcançar toda e qualquer dimensão da vida humana? Por que ter liberdade é tão fundamental? Por que nós consideramos como uma verdadeira joia preciosa, né, a liberdade do indivíduo em tantas dimensões da vida, né? Esse é o tema de hoje, a perspectiva que vamos apresentar é uma perspectiva que traz em consideração tudo aquilo que tem sido objeto da luta de séculos, né, dos seres humanos para poderem alcançar sua liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de ação, de opinião. Ah, São liberdades que, nos últimos séculos, talvez milênios, né, a humanidade vem lutando para alcançar esse nível de liberdade. Pensadores, filósofos, ativistas, pessoas deram suas vidas para que a liberdade individual pudesse ser alcançada. E hoje nós vemos no mundo que vivemos questionamentos sobre se liberdade tem ou não tem um certo limite, porque agora virou moda, né? Não, liberdade de expressão, liberdade de opinião, e eu posso, de repente, estar cometendo até crimes, né? Como, por exemplo, eu posso estar caluniando uma pessoa e dizer que não, é o meu direito de poder expressar tudo aquilo que eu penso. Eu posso estar propagando ideias que são ideias que levam ao reforço de preconceitos, ao reforço de discriminação, e dizer que eu tenho liberdade de poder expressar o que eu quero. Então, como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente pode falar em limites para a liberdade, pode falar em controle de liberdade? Todas essas palavras são ah, até assustadoras, né? Porque se a gente fala em limitar a liberdade, se a gente fala em controlar a liberdade, logo nos vem à mente uma derrocada, né, de séculos de esforços para que os seres humanos alcançassem a liberdade de poderem ser quem desejam ser e se expressar como desejam se expressar e viver como desejam. Então, nós estamos entre essas duas espadas, né? Mas precisamos encontrar uma resposta, precisamos encontrar uma solução. O pensamento em busca da liberdade, né, exerceu uma influência tremenda, libertadora mesmo, ah, da formação da sociedade moderna. E dizem, né, que o mundo ocidental é aquele que mais defende as ideias de liberdade, porque as ideias de liberdade talvez não sejam as mesmas no Oriente, não sejam as mesmas no Extremo Oriente, né? No Oriente Médio, no Extremo Oriente, na Ásia. Por que talvez a gente também fala em liberdade ser um conceito relativo? Será que ele é relativo? Ou seres humanos podem ter uma perspectiva de liberdade absoluta, né? Libertar-se da opressão é o maior, digamos, patrimônio, né, que aqueles que lutaram pela liberdade conseguiram nos ofertar, porque a humanidade viveu em vários momentos e ainda vive nos dias atuais, em pleno século XXI, sob o jugo da opressão e da limitação e da proibição e da perseguição de pessoas por defenderem determinadas ideias. Mas tudo isso coloca a gente numa situação que necessita de esclarecimento, né? Ah, não há dúvidas, né, que essas liberdades de expressão, de locomoção, liberdade de crença, de opinião, de religião,
enfim, todas as liberdades, elas têm um papel fundamental na construção social. Agora, como nós podemos encontrar um caminho que responda a essa necessidade de definir até onde vai a liberdade, né? Bom, nós temos um dito popular, né, que a nossa liberdade vai até onde ela fere o direito do próximo. Mas eu vou um pouco mais além. Eu vou utilizar um pensamento de Bahá'u'lláh em que ele diz que todos nós fomos criados para levar avante uma civilização em constante evolução. E eu diria que a liberdade tem que ter limite quando a minha ação impede que outra pessoa possa alcançar esse intento, possa alcançar esse destino, possa alcançar essa missão que eu diria divinamente ordenada, dada pelo Criador, de que nós somos os protagonistas de um processo de construção social que não conhece fim e que é um processo de construção social sempre evolutivo. Então, se há alguma coisa que fere o meu direito e eu poder construir uma sociedade em constante evolução, então eu diria, ali a liberdade do outro tem que ter um limite, porque ele impede que eu possa fazer aflorar o meu verdadeiro potencial como ser humano. Então, cada ser humano tem um potencial. Alguns, como diz Bahá'u'lláh, do tamanho de um dedal, outros do tamanho de um tonel, mas não importa o volume, a quantidade. O que importa é que eu, como dedal, eu quero completar a minha capacidade. Eu quero poder dar tudo aquilo que eu sei dar. E se a minha liberdade de poder cumprir com o meu potencial, ela é ferida e limitada, então eu tenho que impor limites à liberdade do outro, porque o outro está impedindo que eu me realize como ser humano. Essa realização como ser humano é que é o parâmetro de mensuração se damos ou não damos limites às liberdades. Então, quando eu digo a liberdade de alguém expressar sua opinião para que ela propague, propugne ideias discriminatórias, ideias preconceituosas, ela está ferindo o direito de ser de um conjunto da população. E quando você fere o direito de ser, eu não consigo realizar o meu potencial como ser humano. Eu não consigo ser aquele elemento protagonista para fazer com que a civilização evolua com a minha colaboração. Então, aí entra o limite, a liberdade daquele que quer ferir o meu direito de poder ser quem eu quero ser, como eu quero ser, numa sociedade onde eu quero dar a minha contribuição. Agora, se eu também, o jeito que eu quero ser, como eu quero ser, fere o direito de outro, fere a oportunidade de outros de poder dar a sua contribuição ao processo evolutivo da humanidade, então eu também estou precisando ter a minha liberdade colocada em certo balizamento, né? Então, o exercício da liberdade, né, tem como objetivo permitir que todos cumpram com o seu papel como seres humanos numa sociedade mundial que é destinada a evoluir por todo sempre. Vejam como isso muda a dinâmica do entendimento de liberdade. A liberdade vai até onde eu não firo o direito do outro. Mas que direito? O direito de ser um partícipe do processo de construção de uma sociedade em constante evolução. Então, eu tenho a minha contribuição para dar como ser humano, cada um de nós tem uma contribuição a dar como ser humano. E se essa minha contribuição ela se vê impedida, obstaculizada, ela se vê tolhida, então eu preciso trabalhar as liberdades. Então eu estou vivendo sob opressão, porque alguém está sendo oprimido. Alguém está sendo oprimido e não consegue realizar aquilo que deseja e pode e deve realizar. Então, a liberdade não pode ser tão ampla quanto esse pressuposto dito ocidental, né, de que nós somos livres para fazermos o que nós bem entendermos.
Não somos porque esse ser livre para fazer o que eu bem entendo é fruto de uma sociedade individualista e, eu diria, nos dias de hoje, de uma sociedade consumista. É a sociedade consumista que me dá esse alvará para exercer todos os poderes que eu desejo exercer. Essa sociedade individualista que só valoriza o indivíduo e o ego é que diz: você pode, o céu é o limite. O céu não é o limite. O limite é se eu não atrapalho o desenvolvimento civilizatório, a contribuição ao desenvolvimento civilizatório que outra pessoa pode dar. Ela pode dar isso através das suas ideias, ela pode dar isso através da sua arte, ela pode dar isso através da sua religiosidade, da sua expressão religiosa, ela pode dar isso através da possibilidade de poder locomover-se, conhecer o mundo, ir de um país a outro e se estabelecer onde quiser. Tudo isso está dentro dessa percepção do nosso papel na contribuição de uma sociedade de constante evolução, de eterna evolução, como disse Baha'u'lláh. Quando a gente fala no conceito de liberdade, né, o problema é que o conceito de liberdade pode assumir uma latitude, pode assumir uma flexibilidade que depende da cabeça de cada um. E cada pessoa pode ter uma definição do que é ou não é a possibilidade da realização pessoal de cada ser humano. Daí, então, há a necessidade de que nós tenhamos um padrão maior. E o padrão maior do que significa ser um ser humano pleno é o que traz para a gente o pensamento espiritual, o pensamento religioso, o pensamento do sagrado, o pensamento transcendente. É o sagrado que nos diz quem nós somos como seres humanos. Porque, senão, eu posso dizer que a minha realização como ser humano, num processo civilizatório, é destruir todo mundo que não seja igual a mim. Eu quero uma civilização onde todos sejam iguais ao que eu sou. Você já viu esse pensamento. Foi o que o nazifascismo fez na Europa na Segunda Guerra Mundial. A busca de uma eugenia, né, de uma raça humana pura, era o pensamento. Agora, esse pensamento eugênico, esse pensamento de raça humana pura, tem respaldo nas escrituras sagradas? Eu faço questão de colocar a escritura sagrada, não o pensamento religioso de cada sacerdote ou de cada seguidor de uma religião, mas pegando o conteúdo dos grandes livros sagrados, o conteúdo das grandes práticas sagradas, que podem, às vezes, não ser nem escritas. Então, nós podemos pegar a prática sagrada do candomblé e nós vamos ver que todos, sob essa ótica religiosa, são vistos como iguais. O mesmo acontece com o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, com a religião Bahá'í, por fim, enfim, todas. Né? Então, o pensamento sagrado, o pensamento transcendente, é que funciona como um balizador, como um fiel da balança, que nos diz: olha, o que é ser o ser humano pleno não é aquele que destrói o diferente. O ser humano pleno é aquele que acolhe o diferente. E se o ser humano pleno é aquele que acolhe o diferente, então o meu papel no processo de desenvolvimento de uma civilização que haverá de progredir por todo sempre, o meu papel é esse papel de reconhecer o outro, reconhecer o diferente e apoiá-lo ou apoiá-lo nos seus esforços em poder ofertar o diferencial que ele ou ela quer trazer para o mundo. Então, não nasce a partir de uma perspectiva humana. É esse ponto que eu quero dizer. O fiel da balança, o padrão, nasce de uma perspectiva sagrada, nasce do sagrado. É o sagrado que consegue nos dizer quem somos nós. Nós podemos até dizer que quem somos nós é objeto de busca dos filósofos, né? Que buscam entender a realidade humana. Nada de errado. Mas se uma filosofia, e aí entra uma questão fundamental, né? Se uma filosofia ela
vai contra o sagrado, e aqui quando eu falo do sagrado, é o sagrado S maiúsculo, não é a forma como o individual bem interpreta a escritura sagrada, mas é aquilo que é a essência do sagrado. Eu tenho que questionar essa filosofia. Da mesma forma, se há alguma coisa de sagrado que contradiz a ciência, eu também tenho que questionar esse sagrado. Então, ciência e religião têm que estar juntos, têm que estar em harmonia, têm que estar em pleno entendimento como dois pilares do conhecimento humano, para que eu possa dizer o que significa o ser humano e o que significa alcançar a plenitude do ser humano como sua contribuição para o processo civilizatório. Esses dois pilares do conhecimento têm que juntos, ciência e religião, filosofia e o sagrado, sociologia, psicologia, enfim, todos os ramos da ciência, tem que buscar entrar em comum acordo com a religiosidade, o sagrado e o estudo do sagrado, para dizer, ok, quem é esse ser humano que nós queremos respeitar? Porque não pode ser o ser humano que acredita que existe uma raça pura, porque essa ciência está em contradição com o sagrado. Como também não pode existir um ser humano que acredite somente numa determinada coisa como sendo sagrado, mas isso está contrário à ciência, porque a ciência diz que o conhecimento é múltiplo, há uma multiplicidade de conhecimentos. Então nós temos esse desafio também, né, de encontrar o padrão aonde possamos nos basear, mas no encontro entre ciência e religião. É esse padrão no encontro de ciência e religião, entre ciência e a sacralidade, é que nós vamos saber quem é o ser humano que nós estamos falando, que tem que ser respeitado no seu papel transformador, protagonista de uma transformação da sociedade em constante evolução. Agora, existe também outra forma de a gente analisar a coisa, né? Barrolat diz, por exemplo, que a verdadeira personificação da liberdade está no animal. E não porque o animal não conhece ética, nem moral, nem conhece freios para o que quer que ele queira fazer. Ele age simplesmente por instinto. Agora, será que condiz com a dignidade humana agirmos como animais? Nesse sentido de não termos freios, não termos limites? Porque Barrolat também fala uma coisa muito importante, é que uma liberdade que não esteja ponderada, balizada pela moderação, pelo equilíbrio, ela pode nos levar a um total caos social. E isso, né, acaba infringindo a dignidade da posição humana. É aí que acontecem as carnificinas, acontecem as guerras, acontecem o caos social acontece quando eu perco esse freio que me diz o que significa ser humano, o que significa a minha humanidade e de onde eu busco esse padrão do qual é o significado da minha humanidade. Nós não estamos tendo isso nos dias de hoje. Nós temos guerras e mais guerras e carnificinas em andamento em várias partes do planeta. Eu não vou aqui ficar enumerando, basta olhar os jornais, basta olhar as mídias, basta olhar a internet que a gente vê isso na hora. Por quê? Porque existem seres humanos que se acham superiores aos demais. E essa superioridade é que os leva a quererem eliminar o diferente. Essa liberdade de eu poder eliminar quem eu quiser. É isso que Barrolat se refere. E ele diz, olha, a liberdade ela é fundamental, mas há momentos em que ela não pode ser sancionada. É exatamente nesse momento que eu estou falando, que leva ao caos social, né? Bom, então, se nós observarmos a dimensão espiritual do ser humano e vemos que o diferencial do ser humano está realmente na sua natureza espiritual, nós vamos encontrar nessa dimensão espiritual todos os elementos necessários para a construção
de uma liberdade, pode até parecer uma redundância, mas é uma liberdade redentora, né? Em que eu consigo, de fato, vivenciar uma realidade aonde o equilíbrio, onde a moderação, onde o caminho do meio, aonde seres humanos se encontram juntos para o progresso da humanidade. Então, a verdadeira liberdade é aquela que nos leva ao progresso humano, que nos leva ao progresso humano nesse sentido de que todos os seres humanos tenham a possibilidade de expressarem o seu potencial. Ou seja, se eu tiver liberdade de produzir armas, armas são para destruição e para morte. Eu vou tolher outros seres humanos de poderem alcançar o seu propósito de existência. Então, é isso. A verdadeira liberdade consiste, então, em podermos nos submeter aos grandes preceitos espirituais que são os balizadores da nossa humanidade, são os balizadores da nossa essência humana. Muito obrigado.